estar conosco aqui nesta oportunidade, tendo o privilégio concedido pelo Senhor de estar neste sublime altar para juntos adorarmos, enaltecermos com tantos amigos, pastor Rodrigo Lazarotto, pastor Gedilton. É um prazer também rever meu amigo pastor Ricardo Ítalo. Estás muito elegante, um amigo que o Senhor nos deu ali nos Gideões. Enfim, a todos os meus amigos que me acompanham esse ano, pastor Wagner, cantor Creidson, cantora Bárbara, enfim, a todos aqui eu quero deixar a minha palavra de gratidão. Eu quero ler apenas um texto, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, o versículo do primeiro verso a seguir. Mateus capítulo 4, a partir do primeiro verso. A tentação de Jesus, um texto, um clássico das Escrituras. Todos nós conhecemos esta narrativa bíblica. Mateus capítulo 4, a partir do primeiro verso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: E aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão pelas tuas mãos, para que nunca tropeces em uma pedra. Então disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de cada um deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se ser prostrado em mim adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu preciso da sua atenção, porque eu compreendo a tão grande dificuldade que é de pregar um texto conhecido como este, porque normalmente, quando o pregador prega sobre um texto conhecido, é desafiador. É normal em nossas mentes acharmos que, pelo fato do texto ser conhecido, já conhecemos tudo que o pregador vai pregar. Mas este é um equívoco, porque no reino de Deus, quanto mais nós crescemos, mais dependentes de Deus nós somos. É diferente do mundo normal, porque no mundo carnal, quanto mais o mundo cresce, mais independente ele é. Uma frase que permeou Hollywood durante anos foi que grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então o texto é conhecido, o texto é confrontante, a narrativa é conhecida e, quando eu digo confrontante, eu digo pelo fato de nos contrariar. Ideologia, linha de raciocínio, pensamentos, desejos, vontades, são contrariados quando nós observamos esse contexto. Porque no primeiro verso você nota que foi o próprio Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É válido dizer que neste primeiro versículo a palavra Espírito é com E maiúsculo. E todas as vezes que encontramos a palavra Espírito com E maiúsculo, ela está referindo-se tão somente ao próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Simplificando então, quem coloca Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo é o próprio Espírito Santo. Isso já me confronta, porque nós achamos que o Espírito só pode nos conduzir a lugares agradáveis. Nós achamos que o Espírito só pode nos conduzir a lugares prazerosos. Nós achamos que o Espírito só pode nos conduzir a lugares confortáveis. Não passa na nossa mente que o próprio Espírito pode nos conduzir a um lugar chamado deserto.
Se já é difícil falar no contexto bíblico sobre deserto, imagine quando nós estudamos geograficamente esta palavra deserto. Deserto é um lugar tenebroso, escasso de qualquer recurso humano. No deserto existem algumas problemáticas, e uma delas é que não existe uma estabilidade climática no deserto. O deserto durante o dia são mais de 50 graus. À madrugada, 10 graus abaixo de zero. Não existe estabilidade climática dentro do deserto. Uma outra problemática que eu encontro no deserto é que no deserto você não tem uma visão literal. Uma visão literal é quando você observa o texto, olha o texto, contempla, visualiza e pode tocar no mesmo, porque realmente existe. Isso é visão literal. O que nós encontramos no deserto são miragens. Miragem é uma linguagem psicológica quando a tua mente está tão focalizada naquilo que você precisa. E quando você está no deserto, qual é a maior necessidade de alguém que está no deserto? Não ser beber água. A sua mente está tão focalizada em beber água que quando você olha para ali do horizonte, você encontra água onde não tem. Isso é miragem. Deserto é problema, deserto é dificuldade, deserto é momento de prova. Ed René, escrevendo no seu Talmud, traduzido é discípulos, ele disse que o deserto deste contexto, ele tem uma conotação do próprio ninho dos demônios. E quem está conduzindo Jesus a este ninho dos demônios é o próprio Espírito de Deus. Eu gosto disso porque no segundo versículo nós vemos que Jesus está vindo de um período longo chamado jejum e oração. 40 dias e 40 noites em um propósito exclusivo com Deus, jejuando e orando. Orando e jejuando, jejuando e orando. E é no findar deste propósito que Jesus é conduzido. E quando inicialmente o diabo detecta a necessidade de Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele lança a primeira proposta. E qual é a primeira proposta? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e se alimente. Porque se você é o Filho de Deus, você tem os atributos, e um dos atributos de Deus é o Deus onipotente, ou seja, tem todo o poder. Se você tem todo o poder, transformar pedra calcária, pedra de deserto, formato de pão em pão, para você é moleza, transforma em pão. Só que eu gosto de Jesus porque a resposta de Jesus, a partir do terceiro verso, é: Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas, todavia, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu gosto dessa resposta, só que essa resposta me faz questionar um texto. Por quê? Porque eu não encontro nenhum texto da Bíblia que me proíba de comer pão quando eu estou com fome. 31.173 versículos, 1.189 capítulos, e nenhum deles me diz: eu estou proibido de comer pão quando eu estou com fome. Sabendo disso, eu me questiono por que Jesus não aceitou o pão que o diabo estava oferecendo. É porque a questão aqui não é apenas se alimentar. A questão aqui não é apenas saciar a sua fome. A questão aqui é que é o próprio Satanás que está oferecendo esse alimento. Eu posso aplicar na verdade? Tem muita gente hoje comendo dos pratos do diabo e não estão percebendo. Tem muita gente hoje se lambuzando com aquilo que Satanás tem oferecido e não estão percebendo. Porque neste período chamado necessidade, é normal do ser humano colocar as suas necessidades em primeiro lugar e Deus em segundo plano. É por isso que Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 25, verso 28, ele diz que uma pessoa necessitada é como uma cidade que não tem muros, qualquer um que venha domina. Ele não tem um muro da santificação, ele não tem um muro da oração, ele não tem um muro do jejum, ele não tem um muro da leitura bíblica, e qualquer dado inflamado do maligno que vem contra ele o atinge. É por isso que neste contexto você vai observar que Jesus está dizendo: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: eu não fico com as minhas necessidades, eu fico com aquilo que sai da boca de Deus. Só que nós temos que entender uma verdade. Qual é a verdade desse primeiro contexto? É que o diabo não quer apenas saciar as necessidades de Jesus. O diabo, ele quer fazer com que Jesus o prove que realmente ele é o Filho de Deus. Por isso ele não teria que ter usado esta frase inicial que é: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Quando o diabo diz isso, ele está querendo colocar em dúvida a identidade de Jesus. Só que a resposta de Jesus
é tão somente em mostrar para o diabo que ele não fica com aquilo que o diabo está oferecendo, ele fica com aquilo que sai da boca de Deus. Você não vai encontrar nenhum versículo Jesus querendo provar para o diabo que realmente ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque quem é não precisa provar que é. Quem tem não precisa provar que tem. Jesus está dizendo: eu não preciso te provar nada, Satanás, porque você tenta colocar a dúvida da minha identidade, mas a minha identidade não está pautada naquilo que eu quero. Qual é a minha identidade? No capítulo 3 de Mateus, o capítulo anterior a esse contexto, a Bíblia diz que Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, e quando ele emerge das águas, a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, desce sobre Jesus, e a voz do Deus Todo-Poderoso, oh glória, ecoa do céu dizendo: este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado. Jesus está dizendo: eu não vou ficar com a dúvida que você tenta colocar dentro de mim, eu fico com aquilo que saiu da boca de Deus. E o que foi que saiu da boca de Deus? Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Jesus está dizendo: eu não vou discutir com você, Satanás, porque foi Deus que falou: este é o meu Filho amado. Eu não vou bater boca com você, Satanás, porque eu não posso descer ao mesmo nível. Se tem uma coisa que nós crentes temos que aprender, é não descermos ao nível do diabo, porque o diabo é assim. Quando você desce de nível para discutir com ele, quem sai prejudicado é você, porque o teu inimigo, ele não tem nada a perder, mas você tem. Você tem caráter, você tem reputação, você tem postura, você tem moral diante da sociedade. E se você descer de nível para discutir com alguém, quem sairá prejudicado será você. Mas Jesus está dizendo: eu não vou discutir com você, Satanás, porque eu não estou no mesmo nível. Qual é o nível do diabo? Eu vou encerrar agora. O nível do diabo é que ele late como um pitbull, e na verdade ele não passa de um vira-lata. E já tem um ditado popular que diz que quem discute com cachorro é porque aprendeu a latir. Jesus está dizendo: eu não vou discutir com você, porque eu não estou no mesmo nível. Eu sou superior a você, e se eu sou superior a você, eu não desço a um nível, eu não desço os degraus, eu subo mais ainda, porque quem falou que eu sou foi Deus. Quem me prometeu foi Deus. Quem liberou a profecia foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Se isso é verdade, abre a tua boca aí que eu quero ver você adorar nesta noite. Oh glória, oh glória. Eu quero que você neste momento olhe para quem está do seu lado e diga: você está proibido de discutir com gente baixa. Diga isso. Não, abre a tua boca que eu vou encerrar agora. Diga: você está proibido de discutir com gente baixa. Diga para ele: fica com aquilo que saiu da boca de Deus, que é melhor. Abre a tua boca que eu quero ver uma mão levantada. Boca, levanta as duas que eu vou liberar essa profecia. O diabo está achando que você vai morrer na prova, mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem, a alegria vem. Abre a boca para adorar neste momento. Eu encerro a minha oportunidade agora. Eu encerro a minha oportunidade agora. Eu não desço ao nível do diabo, porque ele está mais baixo do que eu. Se ele está mais baixo do que eu, porque eu estou por cima. Olha para quem está do seu lado e diga: mesmo chorando, diga: mesmo no deserto, diga: mesmo na prova, você está por cima, por cima, por cima. Abre a sua boca e vai adorar. Você está por cima.